Boa tarde, pessoal. Estou falando aqui de Niterói, Rio de Janeiro. O tema que eu escolhi para fazer essa live, uma live surpresa, né? Estou aqui aguardando o horário do trabalho e resolvi fazer essa live. Chove muito aqui em Niterói, tempo frio. Boa tarde quem está entrando, tá? Vamos falar hoje sobre o capítulo 8, Emancipação da Alma, o sono e os sonhos, tá? Livro dos Espíritos, ou seja, a base da doutrina espírita. Para quem não sabe, o livro do pessoal de Natal aí, sejam bem-vindos. O livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, escrito pelos Espíritos, 1019 perguntas. É importante a leitura desse livro, para a gente não ser enganado, para a gente não ser lesado por pessoas que se dizem espíritas, emitem opinião, obrigado pelas curtidas, emitem opinião e não sabem muitas vezes o que estão falando. Eu recebo muitas perguntas sobre sonhos, né? O espiritismo, só para a gente poder entender, o espiritismo ele não interpreta sonhos, tá? Como Freud dizia, né? Eu sou psicanalista e concordo com Freud. Quem sabe do sonho é o sonhador. Quem interpreta o sonho é o sonhador. Nas minhas sessões de psicanálise, quando o paciente traz os sonhos, nós não interpretamos o sonho dele. A gente ajuda ele a entender o que significa um símbolo que está ali no sonho, o que significa aquela pessoa para ele, de repente, que surgiu no sonho dele, uma situação. Mas quem sabe do sonho é o sonhador. Então, doutrina espírita não interpreta sonho. Doutrina espírita. Outros sistemas aí, né? Não existe vertente de espiritismo. Importante, eu assistindo o documentário ontem da Daniela Pérez, uma senhora falou em vertentes do espiritismo. Não existe vertentes do espiritismo. O espiritismo é só um, codificado na França no século XIX, vindo para o Brasil também na segunda metade do XIX, codificado por um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, ficou conhecido como Allan Kardec, que é um pseudônimo que ele usava, porque o professor Hippolyte era muito conhecido na França, era um pedagogo, tinha livros publicados, e ele resolve fazer uma publicação com o nome que ele teve em outras vidas para que as pessoas se interessassem sobre o tema. Então não existe vertentes do espiritismo, não existe. Existe o espiritismo no Brasil, existe o catolicismo, existe o candomblé, existe a umbanda, existe a religião evangélica, existe o budismo, tá? O problema é que algumas pessoas de outras religiões se dizem espíritas, né? A minha mãe, por exemplo, é um bandista. Ela se diz um bandista, eu sou um bandista. Mas tem irmãos da Umbanda que se dizem espíritas. Aí faz uma confusão na cabeça de quem não conhece, e aí acabam acreditando nessa coisa de vertente espírita. Não existe vertente espírita. Espírita é uma só. E o espiritismo não interpreta sonhos, tá? Agora nós podemos falar o que são os sonhos. Kardec pergunta assim, pergunta 400. O espírito encarnado permanece espontaneamente no corpo? Aí a resposta dos espíritos. É como perguntar se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar à libertação. E quanto mais o corpo for grosseiro, mais deseja desembaraçar-se dele. Tá? Pergunta 401. Agora essa pergunta aqui já começa a Kardec começa agora a questionar as crenças populares. A gente pode entender assim, né? Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Ou seja, quando você está dormindo, sua alma está repousada como o corpo? Gente, quem quiser fazer perguntas sobre o tema, também sobre o tema, é só lançar a pergunta aí, tá? Então a pergunta 401, Kardec. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? E os espíritos respondem, não, o espírito nunca fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se relaxam e, como o corpo não precisa do espírito, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Né, gente? Então, quando nós estamos dormindo, o que os espíritos querem dizer com isso? Há uma emancipação da alma. Nós nos desprendemos do corpo e chegamos até o mundo astral. Ou, porventura, podemos ficar aqui, né, em regiões umbralinas, em regiões aqui próximo à crosta. Tá? Mas o importante, os espíritos ensinam a Kardec
que no momento do sono, quando estamos ali dormindo, a alma se desprende e vai passear, vai trabalhar, vai estudar. Obrigado pelos likes. Então, tá muito clara essa resposta aqui, não tem muita dúvida, né? Não tem muito o que debater. Como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, faculdade, do que em vigília tem a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, neste mundo ou em outro. Como que a gente pode avaliar a nossa liberdade, né? É com o que nós sonhamos, né? Pelos sonhos. Os sonhos, obrigado, gente, pelos likes, pelos presentes. Os sonhos, na verdade, na grande maioria das vezes, são interações que nós temos com o mundo astral, né? Claro que existem aqueles sonhos também que são o nosso inconsciente do dia a dia, são o nosso inconsciente, desejos inconscientes, fatos corriqueiros do dia a dia. Nem todo sonho é encontro com o plano espiritual, tá? Com espíritos, nem todo. Né? Isso também o Leon Denis deixou muito claro, o Leon Denis, esse estudioso, que no livro... Não vou me recordar o nome do livro, porque eu nunca recordo o nome de livro, mas o Leon Denis ele tem um livro que fala sobre os sonhos, né? As características dos sonhos. Né? Como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons. Tem a lembrança do passado, lembra de outras vidas, você pode lembrar. E algumas vezes previsões do futuro. Tem pessoas que falam para mim, eu sonhei algo e esse fato aconteceu. Né? Aí os espíritos respondendo. Né? Vou dar uma corridinha aqui para essa live não ficar muito longa. Então, o Kardec faz uma observação aqui, né? Durante o sono, os espíritos encarnados estão sempre se relacionando com o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus lhe abriu para entrar em contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho. Interessante, né? Eu estou lendo agora Entre a Terra e o Céu. Eu só lembrei porque eu estou lendo nesse momento. Os livros que eu deixo de ler, que eu termino, eu esqueço. Os títulos, né? Problema cognitivo. Então, tem um capítulo do livro Entre a Terra e o Céu que as 3 mães são levadas até o plano astral para se encontrarem com seus filhinhos. Olha que coisa interessante. Filhos que já haviam desencarnado. Então essas mães são recolhidas durante o sono e são levadas para o astral. Muitas se lembram do contato, outras não se lembram, mas trazem um sentimento muito bom ao acordar. É a porta que Deus abriu para o recreio, né? Como ele fala aqui, né? É um momento de recreio, né? É a porta que Deus lhe abriu para entrar em contato com seus amigos do céu. É um momento de recreio, né? Os maus espíritos se servem também dos sonhos para atormentar as almas fracas e medrosas. Atenção, tá? Nos livros de André Luiz também, os espíritos estão dando essas instruções, quer dizer, os espíritos estão falando isso, não Kardec, isso aqui é a resposta dos espíritos, então eles estão confirmando o que o André Luiz fala nos seus livros, né? Existem casos de obsessões que continuam ali no momento do sono. Você se desprende, o obsessor vem ali e começa a te atormentar. Isso também ocorre. Por isso a importância da oração no momento do sono. Vou continuar aqui na pergunta 403. Essa pergunta aqui é a pergunta clássica, que já me perguntaram umas 30 vezes mais por baixo. Tá? Eu tenho um vídeo, eu tenho uma playlist chamada Sonhos. É só ir lá nessa playlist que eu já tenho essa resposta, mas eu vou dar aqui de novo, né? Então tem alguns depoimentos aí chegando. Então a pergunta é a seguinte, a Cláudia aí chegando também, Cláudia Vaz. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Por que nem sempre... Obrigado, Marcele. Marcele. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Gente, essa pergunta é a pergunta recorrente. O que chamar de sono é apenas o repouso do corpo, mas o espírito está sempre ativo e durante o sono recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, neste mundo ou em outros. Sendo o corpo uma matéria pesada e grosseira,
dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, visto que o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Percebem, gente? Obrigado. Nem sempre lembramos porque o nosso corpo é muito grosseiro. Quando a gente vem, quando a gente retorna, porque a gente não percebeu com os órgãos do corpo, mas com os órgãos do espírito, do perispírito, né? Então, não foi essa vista que viu, não foi esses olhos que viram, não foi o cérebro que registrou, o ouvido que ouviu. Não material, mas foi tudo espiritual. E quando a gente retorna, a lembrança não fica muito clara. Obrigado pelos likes. Entendeu, pessoal? Então é por isso que não tem, muitas vezes a gente não lembra. Não é que você não... eu nunca sonho com o meu parente, tá? Eu nunca sonhei. O meu parente desencarnou há não sei quanto tempo, 20 anos, 2 anos, e eu nunca sonhei. Sonha. Pode ser que você esteja sonhando, vamos afirmar, né? Mas dificilmente você não sonha. O problema é isso aqui que os espíritos falam. Quando você volta, o seu corpo muito grosseiro não consegue registrar. Freud fala isso lá, o pai da psicanálise. Se você não tiver uma excitação psíquica muito forte, você não lembra. Então, quando o sonho é muito marcante, a gente até lembra, né? Gente, eu estou para fazer esse vídeo da minha mãe. Minha mãe teve um encontro com meu pai, desencarnado, no plano astral, muito bonito. Eu sempre esqueço de fazer esse vídeo com ela. Eu vou fazer. Mas foi assim, rico em detalhes. Ela foi até a colônia, tá? Pergunta 404. Isso também é importante. O que pensar da significação atribuída aos sonhos, né? Eu sonhei com isso, significa o quê? Eu sonhei com aquilo, significa o quê? Aí o sujeito vai no Google e tenta entender o que é isso. E os espíritos respondem: os sonhos não têm significado que certos adivinhos lhe atribuem. É um absurdo acreditar que sonhar com isso significa aquilo. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais ao espírito, mas muitas vezes não têm relação com o que se passa na vida corporal. São também, como dissemos, uma lembrança. Algumas vezes podem ser um pressentimento do futuro, se Deus o permitir, ou a visão do que se passa nesse momento, em outro lugar, para onde a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes, os amigos ou amigos, do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessa pessoa que vem se comunicar com o vosso? Quando estáis certos de que o que vistes realmente aconteceu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada? Principalmente se a ocorrência do sonho não estavam de modo algum em vosso pensamento enquanto acordados? Então não tem significado. Eu sonhei com cobra, significa isso. Eu sonhei com cachorro, significa aquilo, né? Não existe. Para você é uma coisa muito pessoal. Sonhar com dente e morte. O sujeito, ele ouve a vida toda dele que sonhar com dente é morte. Ele teve um encontro no astral com algum parente, lhe foi permitido esse parente dizer que alguém da família ia desencarnar, e ele, quando ele volta, quando ele sai do sono, do sonho, quando ele acorda, ele associa o quê? Morte a dente. Então, para ele faz sentido. Para mim, de repente, não faz. Para mim, sonhar com outro tipo de coisa, eu fui ensinado que seria morte. Então, é uma coisa muito pessoal. Não tem essa coisa de significado, né? Como os espíritos falam. Sonhei com isso, significa aquilo, significa aquilo. E os espíritos falam aqui também, né? Nós temos provas desses contatos. Às vezes nós não estamos pensando num determinado assunto e você sonha com um desencarnado falando, dando conselho para vocês sobre um tema que você não estava nem pensando. Contato com os espíritos, né? Obrigado pelos likes. Outra coisa, outro item importante aqui no capítulo 8. Gente, capítulo 8, o livro dos espíritos, tá? Que a gente está lendo. Aqui, Ana. A Ana chegou agora, porque se a Ana estivesse aqui no começo, ela ia ter essa pergunta respondida. Será que sonhamos tem passado e outras encarnação? Será que sonhamos com outras vidas? É isso que você quer dizer, né? Sim, sonhamos. Os espíritos responderam isso a Kardec. Nós temos lembranças de outras vidas, sim. Tá? Não é comum, né? Mas temos lembranças de outras vidas, sim. Pergunta 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Né? Então, duas pessoas que se conhecem, né? Ana aqui, eu e Ana, estamos aqui conversando aqui. Respondi a Ana, né? A gente não se conhece pessoalmente. A gente pode se encontrar durante o sono? Pode. Você pode se encontrar com um amigo seu durante o sono? Pode. Mas peraí, vamos ver o que os espíritos respondem, né? Kardec perguntou e os espíritos falam o seguinte: sim, e muitas outras que acreditam
não se conhecerem, também se reúnem e conversam. Podeis ter, sem dúvida, amigos num outro país. O fato de ir se encontrar durante o sono com amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis todas as noites. Interessante, né? Todas as noites a gente tem esse tipo de encontro, né? Com amigos, parentes, conhecidos de outras encarnações. A Ingrid está falando aqui, Jesus Cristo é o único caminho e verdade. Jesus te ama, claro, Jesus Cristo é o único caminho e verdade. Não o único, né? Porque tem Buda, não é uma verdade, né? Existe o Buda, né? Existe o Krishna, existem outras verdades, Ingrid. O Jesus não é a verdade absoluta, nem ele quis ser. Lê do engano seu, tá? Você indica algum centro espírita em São Paulo? Não, rapaz, eu não conheço nada em São Paulo de centro espírita, Rafael. Faz o seguinte, entra lá no grupo Espiritismo Tire Dúvidas e pergunta que o pessoal dá uma dica a você. Ou então aqui no chat, se alguém puder indicar aí para o Rafael, centro em São Paulo, eu não conheço. Obrigado aí, gente, pelos 7.000 likes, tá? Convido vocês para conhecerem lá o meu TikTok também de psicanálise, Ednei Mesquita PSI. Ednei com D mudo e Y no final. Ednei Mesquita PSI. É meu TikTok que eu falo sobre psicanálise, né? Falo sobre terapias. Aqui nós temos um telefone também, um link para o meu WhatsApp, mas é para tratar sobre psicanálise, sobre terapia, sobre análise, tá? Quem tiver interessado, quem entrar numa fila, porque eu já estou quase que esgotado, só tenho uma vaga, né? Então, eu convido vocês também a conhecerem meu TikTok, que é a mesma meu Instagram, que é também Ednei Mesquita PSI, né? D mudo Y no final. E obrigado aí pela participação de todos. Até uma próxima live aí surpresa. Essa nós falamos sobre sonhos, tá? Então, já que não tem mais dúvidas, eu vou dar a live por encerrada. Agradeço. Divulgar também, gente. Eu botei um vídeo hoje sobre uma carta psicografada maravilhosa, assim, de uma pessoa que fez o suicídio, tirou a própria vida, né? E eu questiono lá essa carta, eu faço uma análise se foi por vontade própria ou se foi por um caso de obsessão. Aonde você vai ver esse vídeo? No YouTube Cortes Espíritas Oficial. Cortes Espíritas Oficial. Lá no YouTube, eu postei esse vídeo hoje ao meio-dia. Toda sexta-feira tem vídeo novo no YouTube. Eu faço uma análise, não é um vídeo grande, tá? Eu faço uma análise dessa carta, dessa pessoa que desencarnou pela porta, né? Eu não posso falar essa palavra porque o TikTok bloqueia. Ela tirou a própria vida. E eu faço uma análise porque, segundo ela, o que dá a entender que ela foi obsediada. Tá lá no YouTube, Cortes Espíritas Oficial. Compartilha lá esse vídeo para quem... É importante compartilhar porque é uma forma de caridade. Dê o like, comente, tá? Aguardo lá o like de vocês lá no vídeo. Cortes Espíritas Oficial. Postei hoje lá no YouTube, tá bom? Essa live eu fica gravada? Eu costumo gravar sim e botar lá no YouTube, tá? Eu tiro os melhores momentos aqui e boto lá no YouTube. Vou até colocar uma também daqui a pouco, que foi a da quinta-feira passada. Então, Cortes Espíritas Oficial no YouTube. Tem as lives que eu faço aqui, eu costumo colocar também lá no canal. Qual o nome? O nome do canal? Cortes Espíritas Oficial. É o vídeo de hoje, eu lancei hoje o vídeo. É o vídeo mais atual, tá? E é isso aí. Gente, um abraço a todos aí e até uma próxima.